Oi, Tatiane, boa noite. Boa noite, professor. Bom, nosso tema de hoje é o Aristóteles, que é um outro filósofo desses importantes, assim, da Grécia clássica, dessa fase clássica, né, da filosofia grega, e são aqueles três nomes, né, os três grandes nomes, né, o Sócrates, o Platão e agora o Aristóteles, que fecha esse grupo aí, né, dos autores mais importantes aí da filosofia clássica da Grécia Antiga, tá? Em relação ao Aristóteles, a gente começa dizendo alguma coisa da biografia dele. Então, ele nasceu numa cidade que se chama Estagira, lá na Grécia. É uma cidade da Macedônia. A Macedônia é uma região mais é, continental, assim, da Grécia, né? A Grécia é aquela península, né? Parece um caranguejozinho, assim, né? Mas em cima, né, tem uma região mais continental, que é justamente onde ficava antigamente a Macedônia. E a Macedônia, ela, justamente nesse período aí do Aristóteles, ela vai constituir o Império Grego, né? A Grécia não era um império, eram cidades-estado isoladas, né? Esparta, Atenas, Tebas, né? Mileto, né? Cada cidade dessa era uma cidade independente. Mas justamente na época do Aristóteles, vai existir um Império Grego, que vai ser dirigido pelo Alexandre, né? Então, o Aristóteles, ele era dessa região, ele não era ateniense, tá? Mas, como a filosofia, ele queria ser filósofo, e como a filosofia estava se desenvolvendo muito em Atenas, então ele vai para Atenas ainda jovem, né? E assim, ele chegou com 17 anos em Atenas para estudar, e vai estudar exatamente com Platão durante 20 anos, até a morte do Platão. Então, ele vai ser aluno do Platão, aluno da academia. Tá? Então, tudo aquelas questões que a gente viu do Platão, teoria das ideias, e a teoria não escrita, né? O nascimento de uma espécie de subjetividade, a escritura dos diálogos, né? Tudo isso fez parte da formação do Aristóteles. Né? E a gente vai ver que, assim, o que vai acontecer mais para frente, né? Ele vai ficar 20 anos junto com Platão, ele vai ser um dos estudantes mais importantes e de maior destaque desse período da academia platônica, mas justamente quando o Platão morre, havia uma expectativa, né, de que talvez ele deixasse, né, a academia para Aristóteles, porque ele era um principal aluno, um aluno muito destacado, né, muito inteligente, tudo mais. E ele não deixa, ele deixa a academia para um parente um pouco distante dele, né, o Platão, e o Aristóteles fica um pouco chateado com essa história, né? E aí o que ele faz? Ele volta para Macedônia e vai ter um período, então, que ele vai ser preceptor, professor, né, mestre, né, justamente do Alexandre. Tá? O pai do Alexandre convida, né, o Aristóteles para ser professor dele, e ele vai para lá. Por quê? Porque ele acredita, né, da mesma maneira que o Platão, naquela ideia de que poderia existir um grande rei, filósofo, né, que a pessoa que tivesse sabedoria para governar faria um governo na Grécia muito destacado e tudo mais, né? E aí o Alexandre, então, vai ter um grande vínculo, assim, né? Apesar de não ter sido educado por ele durante muitos anos, né? Foi coisa de 3, 4 anos só que ele ficou como preceptor, mas o Alexandre desenvolve um vínculo com o Aristóteles, né?
E quando o Aristóteles volta, então, para Atenas, ele vai fundar uma escola, porque ele não conseguiu suceder o Platão na academia, então ele vai criar uma escola própria dele mesmo, né? E essa escola vai se chamar o Liceu. As características desse liceu vão ser bem interessantes. Por quê? Porque o Aristóteles, ele justamente por ter essa amizade, né, esse vínculo com o Alexandre, que era imperador do Império Romano, do Império Grego, o que vai acontecer, né? O Alexandre, ele vai perguntar para Aristóteles, olha, o que você quer ter aí para conseguir fazer uma grande escola, né? Fazer alguma coisa importante aí na área da filosofia que você quer se destacar, né? E aí o Aristóteles vai dizer para ele, olha, o que eu estou precisando é de uma série de coisas, né? Então, o Aristóteles, uma primeira marca muito importante dele como filósofo é que, na verdade, ele vai criar o que a gente poderia chamar do nosso sistema é, do saber universitário, né? Num certo sentido, ele vai criar um preâmbulo daquilo que depois da Idade Média e tudo mais já vão ser os grandes centros, né? De saber e o que ele cria na época dele, né? Ele é um precursor, então, dessas universidades. O que ele cria na época dele, né? A primeira coisa importantíssima que ele cria são bibliotecas. Ele é tido como o patrono dos bibliotecários. Ele é o cara que criou bibliotecas, né? Então, a ideia de que esse lugar, né, esse liceu, ele deveria ter um acervo de livros aonde estivesse reunida a obra dos grandes pensadores clássicos da filosofia. Tá? Isso não existia antes dele. Assim. É lógico que o Platão leu muita coisa dos pré-socráticos e tudo mais, mas alguém que tivesse preocupado em reunir esses textos e manter esses textos de alguma maneira, né? Isso é uma coisa que é uma criação original do Aristóteles. Tá? Então ele vai colecionar, ele vai copiar grandes trechos, né, desses pensadores pré-socráticos, né? E vários deles, inclusive, a gente só conhece hoje justamente por causa do trabalho do Aristóteles, de ter tomado nota desses trabalhos, de ter reproduzido aquilo e mantido aquilo numa biblioteca que reunia obras de todos os pensadores. Então, ele não tinha uma predileção por alguém, ele colecionava tudo, ele era um grande colecionador, um grande bibliotecário. Agora, entre outras coisas, né, quer dizer, que ele pedia também para o Alexandre mandar para ele, né, quer dizer, não tinha só textos, papiros, né, aqueles originais dos textos antigos, mas tinham também animais. E o Alexandre, ele invadiu a Ásia, né, ele brigou contra os mongóis, enfim, ele invadiu uma série de territórios, China, e aonde ele ia, ele separou um grupo, né? Conforme diz um biógrafo da época, o Plínio, né? Ele diz que o Alexandre separou um grupo de 1.000 pessoas que tinham por função reunir plantas, animais, fragmentos de livro, tudo aquilo que poderia alimentar o Aristóteles, e ele mandava essas coisas para Aristóteles, né? E o Aristóteles começou a desenvolver um sistema de estudo, né, sobre toda a área possível, imaginária, né? O Aristóteles se meteu. Então, ele é o criador da zoologia, ele é o criador da botânica, ele é o criador dos primeiros jardins, assim, com plantas, que o Alexandre mandava para ele tudo quanto era canto. Ele criou que poderia ser uma espécie de precursor dos museus de ciência natural, esses museus que tem bicho, né, empalhados, tudo. O Alexandre mandava bichos para ele ficar estudando, ele fazia dissecação dos animais para entender como é que funcionava o organismo dos animais, né? Então a gente percebe que em tudo quanto é área de pensamento, o Aristóteles produziu alguma coisa, a produção dele é impressionante. Além de produzir coisas da área científica, né?
ele produziu coisas da área também mais relacionada historicamente com a própria filosofia. Então ele vai escrever 8 livros, por exemplo, a respeito da física, da physis, né, da natureza, aquilo que a gente viu que os pré-socráticos haviam estudado, se debruçado e tal, e que depois o Platão meio que deu uma equacionada naquilo, por meio da teoria das ideias, né? Mas o Aristóteles vai escrever 8 livros a respeito da física, e ele vai combater fundamentalmente a ideia básica do Platão que a gente viu semana passada, que é a ideia da teoria das ideias. Ele vai ser contra isso. Então ele meio que vai repassar toda a história dos pré-socráticos, tudo aquilo que eles pensaram em termos de física, de natureza, de movimentação de planetas, da matéria, das forças, né, da mecânica, da matemática, tudo. Ele vai repassar tudo isso a limpo, só que segundo uma nova perspectiva, que vai ser a perspectiva teórica e filosófica dele. Além da física, né, quer dizer, ele vai escrever sobre política, ele tem um tratado sobre política, ele vai ter um tratado sobre arte, vai escrever um livro que se chama Poética, ele vai escrever sobre ética, né? Então o Aristóteles ele estabelece todo o território aonde a filosofia vai lançar mão de recursos assim, para se desenvolver. Ele vai criar a lógica, que a gente viu que, num certo sentido, meio que o Parmênides já tinha sido um precursor, né? Mas é ele que vai formalizar as regras de uma lógica mais científica, né? Tentando identificar quais são as figuras da lógica, o que é um termo, o que é um juízo, o que é um silogismo, né? Então ele vai desenvolver toda uma teoria no campo da lógica. Enfim, a obra do Aristóteles é importantíssima, assim, é importantíssima, é imensa, né? São alguns dos grandes continentes, assim, da história da filosofia, né? Talvez os maiores sejam Aristóteles, o Kant, que a gente vai ver no século XVIII, e o Hegel no século XIX, né? Talvez, eu diria que são os grandes continentes, assim, da filosofia, os maiores autores da história da filosofia, apesar do Platão ser importante, quer dizer, ele não era um cara que tinha esse estofo, assim, do Aristóteles, de escrever sobre bichos, sobre obras, sobre biblioteca, sobre ética, sobre política, né? Quer dizer, e a obra do Aristóteles também, ela é muito mais parecida com o que a gente chamaria hoje em dia de um trabalho científico, né? De um trabalho teórico, porque o Platão era aquilo, ele começava um diálogo, colocava os personagens lá para tomar chá, para almoçar, para fazer alguma coisa, que aí conversa vai, conversa vem, entrava nos assuntos. Tal. O Aristóteles não, ele tem um texto seco, ele entra direto no assunto, assim, olha, eu vou tratar agora dos pré-socráticos. Então, o Tales dizia que as coisas eram água, né, Anaximandro falou que as coisas eram indefinidas, Anaxímenes falou que era o ar, não sei quem falou que era não sei o que lá e tal. Ele começa a dialogar direto, seco, né, em torno dos autores, e ele começa a questionar os autores, dizer em que ponto eles estão corretos, em que ponto eles estão errados, né? Então são textos que vocês veem, né, a poética do Aristóteles, até hoje, né? Tudo quanto é curso, se alguém aqui for para a área de letras, por exemplo, para a área de artes plásticas, né, são textos que até hoje se lê a poética do Aristóteles, porque é tido como primeiro grande tratado a respeito de estética, né, de arte. Né. O Platão falou de arte também, mas falou em dois diálogos em que são um pouco aporéticos, assim, aqueles diálogos que não chegam a conclusão, né, vai discutir o que é o belo, o que tal. Mas, enfim, o Aristóteles não. O Aristóteles pega e vai discutir a tragédia, né? Ele vai definir gêneros, né? Vai distinguir a tragédia do gênero épico, que é o gênero heróico dos contos da Ilíada, da Odisseia, do Homero. Né? Então, percebam que já é uma outra conversa. O Aristóteles é uma outra conversa. É um cara que é muito mais moderno, muito mais próximo da gente do que os outros autores que a gente viu até agora. Tá? Enfim, isso para dar um pouco a dimensão, né, do tamanho, da abrangência, do volume
da obra do Aristóteles. Tá? E aí, novamente, quer dizer, como essa obra é imensa, né? Existem, eu acho que foi o Diógenes mesmo, o Diógenes, ele dizia que a obra do Aristóteles somava 445 mil linhas, né? Se deu o desplante de contar numericamente qual era o tamanho do volume da obra dos Aristóteles, 445 mil linhas, né? Das quais, na época do Diógenes, né, porque ele já escreve bastante depois, ele diz que chegaram 100 mil. Então a gente conhece 25% do que o Aristóteles fez. E 25% do que ele fez já é uma montanha de coisas, é uma obra imensa, né? Então, para dar uma ideia do volume dos escritos e tudo mais, né? Assim como o próprio Platão, que eu já narrei para vocês que houve alguma dificuldade para que a obra dele chegasse até nós, quer dizer, com Aristóteles aconteceu a mesma coisa também. Depois que ele morre, quer dizer, ele deixa para um pupilo dele que chama Teofrasto, né? Ele doa o seu acervo, né, as obras, né, e aí esse cara doa para outro, quer dizer, as obras saem de Atenas, vão para outro lugar, depois, nesse lugar, quer dizer, há uma perseguição à obra do Aristóteles, né, quer dizer, é tudo uma história longa demais, mas por que eu estou falando um pouco isso? Porque no século I depois de Cristo, quer dizer, 400 anos depois do Aristóteles, existe um sujeito que se chama Andrônico de Rhodes, que ele consegue reunir, né, por todos esses caminhos aí que a obra passou, ele acaba reunindo, né, o que sobrou da obra de Aristóteles, essas 100 mil linhas, e ele faz uma edição mais organizada da obra do Aristóteles, né? E aí ele coloca, por exemplo, os 8 volumes da física, né, do Aristóteles e coloca lá numa prateleira. Aí depois tinha uma série de outros textos que o Aristóteles falava de um outro negócio que ele chamava de filosofia primeira. E o Andrônico, ele colocou depois da física, depois da physis, né, dos livros da física, ele colocou isso. E por isso ele chamou esse livro de metafísica. Meta é algo que está para além de. Física eram os 8 volumes do livro. Então, como ele organizou na biblioteca aquele volume depois dos 8 volumes da física, ele chamou de metafísica. E vocês vão ver mais para frente que esse termo metafísica ele vai ganhar um outro sentido dentro da filosofia, que é justamente a ideia de algo que está para além da física, no sentido de que não é aquilo que a gente enxerga, né? É alguma coisa de um mundo suprassensível, né? Que está para além do que a gente consegue perceber, e aonde, enfim, vai haver todo um desdobramento da filosofia, no sentido de que aonde tá Deus, aonde estão a ética, as coisas que a gente não enxerga, o comportamento humano, a moralidade, o bem, né? Quer dizer, é todo um território, né, que vai se ocupar e vai se chamar metafísica por conta justamente dessa obra do Aristóteles, tá? Enfim, novamente, então, da mesma maneira que o Platão, eu vou ter que selecionar alguns aspectos para discutir com vocês, porque é uma obra imensa, né? E assim, ainda só um último ponto que eu não falei da biografia dele que é importante, é assim, o Aristóteles, ele tem uma percepção de que a filosofia está muito mal vista pela sociedade grega, né? Por quê? Né? Porque o Anaxágoras, por causa de algumas teses dele, de que existia o nous, que era uma espécie de deus maior que todos os outros deuses, e que organizava as coisas e tal, e pelo fato dele dizer que o Sol era uma bola de pedra, a Lua era uma bola de pedra, né? E a gente sabe que o Sol, a Lua eram divindades, né, para os gregos. Eles acreditavam, a religião grega, ela era uma religião muito mais concreta do que a religião monoteísta, do que o cristianismo, né, o judaísmo. Então, os deuses gregos, muitas vezes, eram fenômenos celestes, assim, o Sol era Apolo, né? Então, quer dizer, era o carro de Apolo e tal. Mas, enfim, o mar era um deus, o céu era um deus, né? Quer dizer, não era uma coisa assim que, você tem que acreditar em Deus. Não, Deus está aqui, ó. A terra é um deus, o sol, né, o céu é um deus, né? Então, havia uma concretude, assim, nas divindades gregas,
E justamente Anaxágoras dizia que não eram deuses, que eram simplesmente pedra, água, né? Enfim. Ele tentou é, tirar esse caráter religioso, né, do conhecimento dos astros, dessas coisas, e por isso ele foi condenado à morte, né? Enfim, o Anaxágoras foi condenado à morte, o Sócrates foi condenado à morte, por aquilo que a gente já viu a aula passada. Enfim, a filosofia era meio mal vista pelos gregos, né? E o Aristóteles, ele quer acabar com isso. Ele quer combater isso. Ele acha que o Platão não foi ainda tão bem sucedido para que a filosofia fosse melhor reconhecida, né? E ele quer mudar totalmente isso. Por isso, inclusive, ele vai apelar para os testemunhos e para a reunião de textos dos filósofos antigos, né? Não vai renegar os mitos, não vai combater o pensamento do senso comum, né? Quer dizer, a obra dele é, num certo sentido, um imenso diálogo, né? E essas coisas todas são bastante importantes, assim, quando a gente fala do Aristóteles, tá? Como a obra é grande demais, eu vou ter que eleger algumas prioridades aqui para a gente conversar, tá? Porque eu poderia falar para vocês da metafísica, da filosofia da natureza, da teoria da mente, da subjetividade do Aristóteles, que ele escreveu um tratado que chama De Anima, Corrupção e Geração e Corrupção, onde ele discute as questões da alma, do homem e tal. A obra é imensa e interessantíssima. Mas eu vou focar um pouco mais na lógica, porque é um território, enfim, que a gente não vai ter oportunidade, talvez, de ver em outros autores, enfim. É uma área onde ele contribuiu muito, porque ele é tido como o criador, inaugurador da lógica formal, pelo menos, né? Então eu vou discutir um pouco mais essa dimensão da lógica, né? Como é que a gente começa a apresentar a lógica? A gente começa retomando a ideia, né, de que surge, né, já desde o Parmênides, alguma coisa que a gente poderia dizer um precursor da lógica, porque ele já vai dizer que o que é, o que não é, existe verdadeiro, existe falso, né? São coisas que a gente vai ver que estão bem ligadas às questões da lógica, né? E os seguidores do Parmênides, como a gente já viu, eles criavam aquelas aporias, né? Eles criavam os paradoxos do Zenão, lá, que a tartaruga não é ultrapassada pelo Aquiles, que o movimento não existe, né? E eles usavam, para criar esses paradoxos, esses quebra-cabeças, eles usavam muito a dialética, que a dialética era uma maneira de construir justamente um pensamento lógico que desembocava num paradoxo, numa aporia, tá? E aí, o que acontece? O Aristóteles ele vai partir do pressuposto para a criação da sua lógica de que a dialética é um instrumento interessante da lógica, do raciocínio formal, racional, né? Mas ela é um pouco desregrada. Falta a dialética, né? Algumas normas e alguns cuidados que fazem com que a dialética funcione de maneira errada. E o Aristóteles vai defender, então, que se você conseguir regrar a lógica, né, cujo exemplo de falta de regra maior é a dialética, se você conseguir regrar a lógica, você vai evitar os erros da dialética. E você vai conseguir construir, por meio da formulação de raciocínio lógico, você vai construir ciência capaz de representar as coisas com verdade. Tá? Então, o Aristóteles vai ser o cara que vai equacionar tudo isso pela primeira vez. Tá? Partindo, então, de uma crítica à dialética, socrática, platônica, né? Porque ela desembocou justamente num relativismo, né? No cinismo, que é uma escola que eu já falei para vocês que nasce do Sócrates, mas também nos megáricos, que é a escola dialética também oriunda do pensamento socrático, né? E eles percebiam que nem os cínicos, nem os megáricos conseguiam construir conhecimento verdadeiro. Eles conseguiam destruir as tentativas de criar conhecimento dos outros, tá? Mas eles não conseguiam criar um conhecimento verdadeiro. Quem tentou criar um conhecimento verdadeiro era o Platão, que criou, então, a teoria das ideias e tudo. Mas o Aristóteles era contra a teoria das ideias. Tá? Porque um dos argumentos fundamentais do Aristóteles era o seguinte, né? Isso está na Metafísica, que é um livro importante dele. Ele vai dizer o seguinte: olha, o que o Platão fez? Né? Como ele não conseguia entender por que o mundo
do Parmênides se encaixava com o mundo do Heráclito, né? E como que poderia se dar esse encaixe? Ele criou o mundo das ideias, o mundo das coisas, para equacionar isso daquele jeito que a gente viu a semana passada, né? Pois bem, mas quando ele criou um segundo mundo, ele duplicou o mundo, né? Na verdade, em vez de responder por que as coisas são desse jeito, por que as coisas se articulam do jeito que se articulam, ele, na verdade, só jogou o problema para o mundo das ideias. Tá? Ele não conseguiu explicar por que o mundo das ideias, por exemplo, determina que só vai nascer cavalo e elefante no mundo e não vai nascer jacafante. Ele não explica nada disso. Quer dizer, a teoria dele acaba caindo numa mitologia que a gente viu, né, Tatiana, na semana passada, que desemboca num demiurgo, num uno absoluto, nas díades e tal, e ele não resolve nada disso. O Aristóteles ele vai dizer, não, olha só, eu vou descobrir como é que resolve esse negócio. Só que não vai ser duplicando o mundo, vai ser de uma outra maneira. Tá? Então, ele discordava de várias hipóteses do Platão. Por exemplo, Platão achava que existia um bom absoluto, que era o uno. Né? Então, que sempre que a gente dialogava, a alma se elevava por causa do diálogo, por causa do exercício da racionalidade. Logo, toda vez que a gente dialogava, a gente se aproximava do bom e a gente ficava melhor do que a gente era antes. Né? Então, para o Platão, o fato de você participar de diálogos vai levando o pensamento para a verdade, na direção da verdade. Né? E o Aristóteles vai dizer, olha, não é assim. Né? A maior prova disso é a própria dialética. Por quê? Porque você cria diálogos e discute coisas e cada vez mais você se afasta da verdade, porque só chega em aporia, só chega em paradoxos, né? Em coisas absurdas. Então, nem sempre o diálogo leva a gente para alguma coisa mais verdadeira. Tá? E a prova disso são os diálogos aporéticos socráticos, que não levam a gente para lugar nenhum, só levam à constatação da ignorância. Então, isso não é interessante, né? E tudo isso, na verdade, para Aristóteles é por quê? Né? É porque faltava uma regra para a lógica. Por isso, ele vai criar, então, alguns livros, né, que se dedicam, né, à explicação de como funcionam essas regras, quais são as regras lógicas, como é que você orienta o pensamento. Né? Um deles é o Órgão, que é um livro importante, mas também existem dois livros que se chamam Analíticos, né? Quer dizer, agora ele tem uma certeza de que a lógica, né, que é constituída principalmente por esses três livros, ela deve ser uma disciplina autônoma e que deve ser estudada por todo mundo que queira fazer qualquer ciência, que queira produzir qualquer ordem de conhecimento. Você tem que partir de um conhecimento lógico. Tá? Então, seria a ferramenta que ensina para o ser humano como utilizar as regras para conduzir o pensamento no caminho certo, no sentido da verdade, e produzir pensamentos corretos e saber verdadeiro. Né? Então, percebam como esse passo que o Aristóteles dá, ele vai ser fundamental, ele vai alimentar toda a produção pré-científica, que a gente possa chamar assim, desde a antiga Grécia até a época moderna. Né? Todo o pensamento medieval, a gente vai ver isso logo em seguida, né? Ele vai ser um pensamento basicamente, até um certo ponto, neoplatônico, né? Baseado no Platão, por causa da dimensão religiosa que se beneficia muito da perspectiva do Platão, mas, por outro lado, também do Aristóteles, né? Porque isso também eu tenho que falar, quer dizer, além dele construir essa coisa mais científica, regrada e tudo mais, ele também vai na metafísica, ele vai ter um livro Lambda, lá que se chama, que é um livro onde ele vai discutir a ideia, né, de que para que o sistema dele todo se organize, se mantenha de pé e tudo mais, também tem que existir alguma coisa fora do mundo, e essa coisa fora do mundo ele vai chamar de Deus. Né? Então, o cristianismo ele vai se aproveitar muito dessa ideia do Aristóteles, principalmente a partir de Santo Agostinho, mas a gente vai ver isso mais lá para frente, né? Mas só dando uma visão genérica da importância, né, do peso do Aristóteles. Mas vamos lá, o que eu vou aprofundar com vocês é o fato de que ele é o pai da lógica. Né? Então, o que ele vai dizer? Né? Que a lógica formal são regras que garantem o acerto das conclusões do pensamento. Tá? E
para que essa lógica formal seja desenvolvida, explicada e tudo mais, ele vai criar uma série de instrumentos, né? Ele vai criar, por exemplo, as categorias, que vão ser 10 categorias segundo Aristóteles. Tudo que existe no mundo deve ser explicado por intermédio das categorias, né? E justamente, né, o trabalho, o pensamento intelectual com base nas categorias vai desenvolver o conhecimento científico, os conceitos, né? Então, um primeiro passo importante, quer dizer, discutir por que as palavras têm essa capacidade de organização do mundo, né? E aí o Aristóteles, então, vai discutir esses 5 parâmetros. Ele vai discutir, olha, elas têm isso por quê? Porque todo ser que está no mundo pertence a um gênero. Por exemplo, né, o ser humano pertence ao gênero animal. Né? Nós somos animais. Esse é o nosso gênero, é o gênero da onde a gente vem. Né? Então, a partir disso, quer dizer, a gente vai perceber que o homem tem muitas coisas em comum com o cachorro, o cavalo, com o elefante, tal. Quer dizer, existem conhecimentos que a gente pode dizer que são conhecimentos do gênero e que a gente pode explicar isso sem precisar recorrer a nenhum mundo das ideias, né? A nada que seja fora daquilo que a gente observa no próprio mundo. Quer dizer, você olha para o homem e fala assim, o homem é um animal. Mas por que é animal? Não, porque tem um monte de coisa que o animal tem, sistema circulatório, coração e tal, tudo isso que lá, que outros animais também têm, que o homem também tem. Tá? Então você consegue construir um conhecimento sólido a partir de uma característica que ele vai chamar de gênero. Agora, por outro lado, dentro do gênero existem diferenças. Porque nós somos animais, e o cachorro também, o gato também é animal. Agora, existem diferenças aí, né? Por exemplo, qual que é uma diferença fundamental do homem em relação a outros coparticipantes do gênero animal, né? Nós somos um animal racional. E o cachorro não é racional, o gato não é racional, eles não falam, eles não pensam, eles não fazem matemática, não fazem física, né? Então, esse tipo de racionalidade é uma diferença da gente dentro do gênero. E aí, o que vai concluir Aristóteles? Bom, se dentro do gênero existem diferenças, como é que a gente vai classificar aquilo que é comum das diferenças? Ele vai chamar de espécie. Então, o homem é um animal racional. O que é isso? É a espécie do homem, é a essência do homem. É aquilo que o homem é por natureza. Necessariamente o homem é isso. O homem é um animal racional. Isso é da natureza dele, é da distinção dele em termos de espécie dentro do gênero ao qual ele pertence. E aí, quer dizer, né, ele vai desenvolver uma série de detalhes, assim, baseados nessa ideia de que a gente pode criar um gênero ou criar espécies e começar a concluir informações universais a respeito do gênero da espécie. Por exemplo, o homem é racional. Então você poderia dizer todo homem é racional. Sócrates é homem, logo Sócrates é racional. Né? E você começa a deduzir por meio de instrumentos lógicos, como esse do silogismo, né, que são 3 afirmativas, uma premissa maior que tem alguma coisa que se sabe, né? Todo homem é racional. Um termo médio, onde você particulariza, né? Que você coloca Sócrates é homem, né? Sócrates é um particular dentro do gênero humano, né? Dentro da espécie humana. E aí você chega a uma conclusão, poxa, se o gênero é racional, se o particular pertence ao gênero, o particular é racional também, né? E aí você vai criando, então, instrumentos, né, por intermédio da lógica, para justamente criar e fazer avançar o conhecimento, por intermédio desse instrumento lógico, que é o silogismo. Tá? Então, quando você cria o silogismo, você cria o quê? Uma espécie de ordenamento para o pensamento. Você organizou a maneira como o pensamento deve ser desenvolvido. E com essa organização, você supera as limitações da dialética irônica do Sócrates, né? Que só destrói, divide e não chega a lugar nenhum. Mas você destrói sem precisar criar um segundo mundo das ideias onde as coisas estão sendo organizadas. Né? Não, as coisas estão organizadas por quê? Porque a gente está criando conhecimento a respeito das coisas. Tá? E aí poderia chegar alguém então e fazer uma pergunta, poxa, mas aonde que está esse conhecimento, se essa organização, se essa ordem, se essa lei não está no mundo das ideias? E a resposta do Aristóteles vai ser simples. O conhecimento está na própria matéria das coisas. Então, por que o homem é racional? Porque o homem
A matéria do homem tem essa característica da racionalidade. Está na nossa matéria sermos racionais. Diria a ciência moderna, está no nosso DNA a racionalidade, né? Assim como está no DNA do cavalo poder correr numa velocidade muito, muito grande e tal, né? Então, são características que são imanentes à matéria. Não é um segundo mundo, né, onde as ideias estão determinando como a forma é organizada. Não, a forma ela se organiza por si mesma. Ela tem dentro de si alguma coisa que manda, né, a matéria se organizar. Então, se a gente é formado, né, e o Aristóteles não vai discordar muito disso, né, por água, ar, fogo e terra, né, por que a gente é um ser humano? Porque a gente tem, na nossa organização desses elementos, dentro dessa organização, a gente tem alguma coisa que determina que a gente tem que ser todo dia alguma coisa que tem cabeça, braço, perna e tronco. Né? E isso que determina que a gente todo dia repete essa configuração da matéria é algo que está dentro da gente mesmo. E aí ele vai dar um nome para isso, ele vai dizer isso é a forma. Então, para o Aristóteles, a substância ela vai ter algumas determinações diferentes. Tá? Da substância, vai dizer, eles se dizem coisas diferentes. Quais são as coisas que se dizem da substância? A primeira coisa é a matéria. Toda substância tem matéria. Tá? E a segunda coisa é a forma. A forma é exatamente algo que faz aquilo que Platão dizia que o mundo das ideias fazia, ou seja, de determinar como a matéria deve ser organizada, só que para o Aristóteles a forma ela está dentro da própria matéria, ela é imanente. Tá? Então ela não é um outro mundo, não, a forma está dentro da matéria. Então, equaciona-se de uma maneira muito mais simples, intuitiva, né? Coisas que o Platão ficava colocando lá no mundo das ideias, e depois ele tinha que explicar por que o mundo das ideias consegue fazer o cavalo ficar do jeito que ele é. Tal. O Aristóteles vai dizer, não, quem manda na forma do cavalo é o próprio cavalo, é a matéria dele que já está organizada numa forma de cavalo, e essa forma determina que as coisas são assim. Tá? E como as coisas são assim por força da matéria, ou seja, das próprias coisas, né, você começa a produzir conhecimento a respeito das coisas. Por meio do silogismo, você faz esse conhecimento avançar. Então a gente já sabe que o homem é racional. Tá bom. Outro conhecimento, todo homem é mortal. Né? Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Não, por que você sabe que todo homem é mortal? Porque meu vizinho morreu, minha avó morreu, minha bisavó morreu, meu tataravô morreu, não sei o que. Não, todo mundo morre. Então você sabe que todo mundo vai morrer algum dia. Não tem ninguém que, né, durou 200 anos e nunca morreu. Não, todo mundo morre. Então todos os homens, todo mundo que participa dessa espécie do ser humano, né, que é um animal racional, todos eles morrem. Se o Sócrates também participa desse grupo, logo ele é mortal. Então percebam que a lógica ela vai meio que se juntando com uma espécie de rigor do conhecimento que até então só matemática tinha, né? Só geometria tinha e tudo mais, e a lógica ela passa a ampliar esse conhecimento organizado, racional, né? Quadradinho e tal, não sei o que lá, para que você possa fazer ciência de tudo, né? Ciência da biologia, dos animais, do homem, da ética, né? Da arte, de tudo quanto é canto você consegue organizar. Então, o Aristóteles, ele é o filósofo da ordem. Tá? Para o Aristóteles, tudo tem um lugar certo. Tá? As coisas têm um lugar certo. Né? Só para citar um pouquinho para vocês da cosmologia do Aristóteles, né? Ele vai chegar à conclusão, então, de que existe um motor imóvel, que é Deus, porque se as coisas se movem, tem que ter uma causa que moveu. Agora, se aquilo que moveu tem que ter uma causa, o que moveu antes tem que ter outra causa, você vai até o infinito e você nunca vai conseguir resolver quem que deu o primeiro passo do movimento, né? Quer dizer, se tudo que acontece com o movimento tem que ter uma coisa antes que movimentou, você vai ter que ir regredindo a de infinito e nunca vai descobrir o que moveu. Não vai descobrir o que moveu, a não ser que exista um motor imóvel, que é alguma coisa que não se move, mas que move tudo, né? E o que é esse que move tudo, que não se move? É Deus, né? Então Deus, e veja como isso vai cair como uma luva para o pensamento do cristianismo, né? Enfim, do judaísmo também, quer dizer, é o cara que criou o mundo.
Então é o cara que é onde nada existia, não tinha movimento, não tinha nada, quer dizer, ele vai lá e Fiat Lux e cria o mundo. Então, percebam como esse tipo de metafísica do Aristóteles vai ser interessante, né, para a própria religião, para o pensamento medieval, que a gente vai ver nas aulas a seguir. Por exemplo, o pensamento de que a Terra é plana, tá? Na verdade, que ela é um disco, né? Esse pensamento é do Aristóteles. Ele dizia, né, que tudo que a gente olha no céu são coisas que estão em cima da gente. Né? Não existia na época do Aristóteles a perspectiva de que a Terra era uma bola que girava em torno do Sol. Não, isso aí é século XVI em diante, XV, XVI, vai começar a se questionar. Né? Por Aristóteles, não. O mundo era uma espécie de pia. Sabe quando vocês enchem a pia de água com um tampão? Depois vocês tiram o tampão e a água vai chupando lá e tal, isso que forma um redemoinho, né? Então, para ele, o universo era um redemoinho. Só que, quando o redemoinho estava no maior movimento, o que aconteceu? A Terra caiu no buraco do ralo e tapou o redemoinho. Então, o tampão do redemoinho do universo. Né? É mais ou menos a ideia do Aristóteles do que é a Terra. E ela fica embaixo. Né? Ela fica embaixo, e embaixo da Terra tem uma outra coisa, né? Que é um inverso da Terra, assim, que é o que ele vai chamar de antiterra. Tá? Mas, enfim, a Terra é um disco, né, plano, que tem outra, então, que cai para baixo, tal, não sei o que, ela é plana e cai, né, no abismo, aquela visão bem medieval, assim, de que o mundo é um disco e que, cara, tem um abismo em torno e tudo mais, mas que ela está tapando o turbilhão do movimento da órbita dos planetas, das esferas das estrelas e tudo mais, né, e que naquilo que o Aristóteles vai chamar de mundo sublunar, né, quer dizer, embaixo da Lua, quer dizer, esse movimento ele é meio errático. Então, existem os planetas que uma hora vão para cá, outra hora vão para lá, o movimento deles é meio maluco. Mas no supralunar, que é em cima da Lua, existe um céu que nunca muda de lugar. As estrelas, elas não mudam de posição, né? As estrelas demoram, às vezes, milhões de anos para apagar, para surgir uma nova estrela e tal. Então, durante milhões de anos, a gente vai ficar olhando para o céu vai ser igual. Né? Ainda mais na observação, o olho, não existia telescópio na época nem nada, né? Então, aquela coisa das constelações, né? Por que até hoje tem a constelação de Leão, de Touro, de Virgem, né? Quer dizer, porque as estrelas estão no mesmo lugar. E a gente olhando da Terra para essas constelações, uma parece um leão, uma parece um touro, né? Enfim, você foi dando nome para essas estrelas, mais ou menos pela ordem com que elas se colocavam, né? E percebia-se que o Sol sempre passava por aquele mesmo caminho no céu, passando por todas as 12 constelações, né? Então, percebam que é todo um mundo de regularidades que, para esses antigos, vai ser um mundo maravilhoso, assim. Eles vão começar a fazer um monte de ciências, né, em torno desse tipo de constatação, né? E vai se criar, dar o start, então, da produção de um conhecimento, né? Que se propõe, por mais errado que esteja, né? Imaginar que a Terra é um disco plano e tudo mais, né? Mas que tem sua lógica, porque quando a gente olha para a Terra, quer dizer, a Terra ela chove, de vez em quando cai um morro e tal, e as coisas estão sempre caindo, né? A gente tem que segurar a casa, senão a casa derruba, o morro, senão o morro cai. E a gente não vê cotidianamente subir uma montanha na frente da gente, né? Então as coisas estão sempre caindo, 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 caindo. Por isso a ideia, né, de que depois de milhões e milhões de anos que a gente está na Terra, nessa situação girando aí, em torno do eixo, quer dizer que esse negócio ia ficar plano algum dia, né? Então a culpa do terraplanismo também é do Aristóteles, né? Então percebam, né, como essa ciência ela começa a evoluir, apesar de uma perspectiva moderna a gente identificar uma série de erros, mas que para aquilo que na época deles se conseguia formular, quer dizer, foram avanços maravilhosos, né? Voltando ao problema da necessidade de colocar ordem no pensamento, né, ele vai dizer o que acontece se a gente não coloca a ordem no pensamento. Né? Podem acontecer, por exemplo, os falsos silogismos. Né? O que são falsos silogismos? São silogismos que, por algum vício da estrutura que o silogismo é construído, ele vai chegar a uma conclusão mentirosa. Então, por exemplo, lado esquerdo ali, o homem é imortal.
Sócrates é homem, logo Sócrates é imortal. Esse silogismo é um falso silogismo. Por quê? Porque a premissa, o homem é imortal, ela está errada. O homem não é imortal. Tá? Então, existe um acerto lógico, por quê? Né? Porque você tem uma premissa maior, você tem um termo médio, você tem uma conclusão. Então, existe um acerto lógico na estrutura dessa frase, agora existe um erro de premissa. Quer dizer, então essa é uma das figuras, porque aí o silogismo em si, ela é esse tipo de pensamento que tem três passos. Assim, são três passos bem formalmente bem rigorosos, né? O primeiro passo tem que ser uma premissa, o segundo passo tem que ser um termo médio e o terceiro passo tem que ser uma conclusão, tá? Então a premissa é sempre alguma coisa, né? Por exemplo, o homem é mortal, tá? É uma premissa, uma proposição, né? É alguma coisa que está se afirmando, o homem é mortal, e que tem uma pretensão de verdade universal. Por quê? Porque eu sempre vi homens morrendo. Então, né? Então isso é o silogismo, é alguma coisa que é construída nesses três passos, né? E que tem necessariamente algumas ordens, tá? Não vai dar para a gente falar em figuras do silogismo aqui, porque tem várias e tal. Mas há mais, comum é essa, que você coloca o universal como premissa, né? Então todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Isso é um silogismo. Agora, o silogismo ele pode ser falso, quando ele tem algum erro de construção. Tá? Por exemplo, o erro dessa frase, o homem é imortal, é o erro da premissa. A premissa está errada. O homem não é imortal. Então, a primeira linha, na verdade, se a gente pudesse colocar um V ou F ali do lado, na primeira linha a gente ia ter que colocar F. Na segunda linha, Sócrates é homem, é verdade? É verdade. Então a gente ia ter que colocar um V. Logo, Sócrates é imortal. Isso é verdade ou é falso? Aí a gente vai ver, né, uma tabelinha onde vocês vão saber que falso com verdadeiro dá falso. Então, o Sócrates é imortal é falso. Por quê? Porque o Aristóteles vai criar uma tabelinha, V com V dá V, V com F dá falso, falso com verdadeiro dá falso, falso com falso dá falso. Ele vai criar uma tabelinha desse gênero para mostrar quais são as regras do silogismo. Tá? Como é que o silogismo funciona? Então, esse silogismo ele é um silogismo corretamente formulado do ponto de vista lógico, mas ele tem um erro de premissa, por isso ele vai ser falso. Um outro exemplo, esse cão é meu. É a premissa. Esse cão é pai. É o termo médio. Logo, esse cão é meu pai. É uma brincadeira que o Aristóteles faz para mostrar, olha, existe um erro lógico aqui, né? Existe um erro lógico. Qual que é o erro lógico? Tem três passos? Tem, né? Mas o que acontece? Os termos, vai dizer Aristóteles, devem ser essenciais e não acidentais. Ele vai dizer que, justamente quando uma das maneiras que você fala da substância é em relação aos seus acidentes. Acidentes, o que é, né? Você tem alguma coisa essencial. O ser humano é racional. Tá? Agora, você tem alguma coisa que não é essencial. Por exemplo, esse ser humano toca flauta. Nem todo ser humano toca flauta. E não é porque não toca flauta que ele não vai ser ser humano. Muito pelo contrário, ele vai continuar sendo. Então, tocar flauta não é essencial. Se não é essencial, o Aristóteles vai chamar de acidente, no caso de que é um acaso, é alguma coisa que acontece de vez em quando. Né? Esse ser humano está obeso. Isso não é da natureza do ser humano. Pode ser que alguém esteja, outro não esteja. E não vai deixar de ser ser humano porque não está obeso. Né? Então, essas coisas são acidentes. Né? E ele vai dizer, então, que você tem esse tipo de problema. Quer dizer, o individual não pode ser objetivo da ciência. Então, você não pode fazer uma ciência, que é o objetivo do silogismo, partindo de algo como esse cão é meu. Né? Isso não vai levar a lugar nenhum. O máximo vai levar a gente a saber que você tem um cachorro, mas construir um conhecimento científico a respeito de cão, ou do homem, de mim, né? Quer dizer, é impossível, né? Então, a brincadeira do Aristóteles é ir criando toda uma série de regras classificatórias, onde ele aponta, né? Como é que essas regras devem ser seguidas se a gente quiser construir conhecimento verdadeiro, né?
E aí, evidentemente, existe um mérito violento dessa iniciativa do Aristóteles, porque ele cria uma ordem na ciência, uma ordem para a produção de conhecimento, tá? Agora, existe também um perigo, né? Que é, a gente vai ver mais para frente, quer dizer, existe uma espécie de fome classificatória que vai ser característica de certas filosofias da Idade Média, por exemplo, né? E que vão querer classificar tudo e dizer que é dono da verdade de tudo, né? Então, a gente vai ver mais para frente problemas que podem ser originados aí. Agora, o caminho racional em si é um caminho efetivamente ou da indução ou da dedução, que são as duas formas lógicas. A indução, você sai do individual e vai para o geral, e a dedução, você sai do geral e vai para outro geral, por exemplo, né? Então, são organizações do pensamento, né? Isso que é a lógica. A lógica são maneiras de organizar o pensamento. Tá? Então, por exemplo, vai dizer o Aristóteles, tudo que existe no mundo pode ser organizado em categorias. Então eu digo, tem um óculos em cima do meu livro. Aí 10 categorias. Substância, qual que é a substância? A substância é o óculos, é o plástico, é o vidro, né? A matéria que faz parte do óculos. Qual que é a quantidade dele? Eu posso medir, o óculos tem 10 centímetros de lado, por não sei quanto na aro, né? Tem uma quantidade, tem uma qualidade. Esse meu óculos, ele tem 2 graus de miopia, ele é preto, né? É uma relação. Qual que é a relação? Eu posso pegar o óculos e colocar no olho, né? E aí vai se relacionar o óculos com o meu olho, e aí eu vou começar a enxergar melhor. Né? Onde? Aqui na minha casa. Eu estou com o óculos aqui na minha frente. Quando? Agora, que eu estou dando aula para vocês. Né? Então existe o ser numa posição. O ser pode estar na posição de estar em cima do livro ou de estar em cima do meu nariz. Né? Existe a categoria do ter, quer dizer, esse óculos é meu, eu tenho um óculos. Eu poderia fabricar um óculos se eu soubesse, né? E eu poderia perder o óculos, padecer, sofrer, porque eu não estou com óculos, né? Então, percebam como o Aristóteles ele vai organizando, né, o pensamento em torno de coisas como, por exemplo, as categorias, tá? Aí ele vai criar nomenclaturas, por exemplo, uma coisa é termo. O que é um termo? O homem é um termo, óculos é um termo, vence é um termo, corre é um termo, né? Ele vai dizer essas coisas conseguem representar, essas palavras conseguem representar coisas. Então o óculos é capaz de representar esse óculos aqui, um objeto. Tá, mas o que um termo é capaz de dizer, né? Ele só é capaz de dizer, tipo assim, isso aqui é um óculos, mas ele não é capaz de dizer da verdade a respeito desse óculos. Existe alguma verdade a respeito desse óculos? Se eu quiser dizer qual que é a verdade do óculos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um juízo. Por quê? Porque um juízo ele já não é só um termo, ele é um termo com um verbo ser e um predicado. Então, esse óculos é preto. Aí eu tenho um juízo. Quando eu tenho um juízo, esse óculos é preto, eu posso dizer se esse juízo é verdadeiro ou não. Se ele tiver em conformidade com o objeto, esse óculos aqui realmente ele é preto. Então, esse juízo é verdadeiro. Se eu disser esse óculos é vermelho, aí eu olho para o óculos e falo, não, ele não é vermelho. Então, esse juízo é falso. Né? Então, a partir a base, né, de construção do pensamento lógico é o termo. Mas o termo só vira algo capaz de verdade ou de falsidade quando ele se toma um juízo. E quando ele chega no passo do silogismo, o que acontece? Aí tem 3 juízos. Todo homem é mortal, só é um juízo. Sócrates é homem, é outro juízo. E Sócrates é mortal, é um terceiro. Só que nessa organização que eles estão colocados, eles chegam a uma conclusão dedutiva. Né? Então, isso é ciência. Né? Quer dizer, eu sou capaz de construir ciência por intermédio desse pensamento. Tá? A vacina da Covid protege a gente contra o vírus. Tá? Isso é uma máxima, é uma preposição, não? A gente está pressupondo isso. Tá? Eu tomei a vacina da Covid. Logo, eu estou imunizado contra o vírus. Né? Olha a importância, né, que tem esse tipo de pensamento. Quer dizer, a gente faz isso automaticamente. Agora, evidentemente, a ciência, isso é o silogismo.
Exatamente, Tatiana. Tá? A ciência toda se faz com base em silogismo. Ela se faz com base em hipóteses, por exemplo, como uma dessa, né? Ah, essa vacina feita de tal maneira e tal maneira protege contra a Covid, né? E aí você vai para casos particulares e confirma, poxa, isso é verdade. Logo eu já posso afirmar que essa vacina protege contra a Covid. Se essa vacina protege contra a Covid, aí eu vou começar a considerar as pessoas que elas têm que tomar. E aí, se elas tomarem, o que, que vai acontecer? A gente vai controlar a pandemia, né? Então, perceba a importância que tem esse tipo de coisa, né? Agora, quem formalizou isso foi o Aristóteles. Quem formalizou isso foi Aristóteles. A lógica, ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer campo científico. Tá? Agora, evidentemente, existem campos como a matemática, informática, física, química, biologia, onde ela vai ter uma importância muito maior. Né? Por quê? Porque são áreas que estão justamente mexendo com esse tipo de discussão, né? De como que eu comprovo uma verdade. Ah, então tem que existir uma certa nexo causal, tem que surgir uma certa orientação do pensamento para que a gente conclua ele com verdade. Tá? Então, basicamente, quer dizer, são afirmativas que vai se marcar com verdadeiro ou falso. Todo homem é imortal, é falso. Sócrates é homem, é verdadeiro. Mas logo Sócrates é imortal, é falso também. Por quê? Porque numa tabelinha verdade, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com falso é falso, falso com verdadeiro é falso, e falso com falso é falso. Se aqui eu tenho uma premissa falsa, a conclusão, né, também vai ser falsa. Então percebam assim, né, que você fecha, né, um mundo lógico determinando o modo de funcionamento, de uso do pensamento para a determinação da verdade. Quer dizer, que é algo que o Parmênides não havia explicado, né? Ele havia visto, né, a possibilidade de um caminho da verdade, que seria diferente do caminho do blá blá blá, da conversa de muita gente, tudo mais, mas ele não tinha explicado como é que a coisa funciona, né? O Aristóteles é o cara que cria isso, né? Ele vai criar princípios, como o princípio da identidade. Aquilo que A é igual a A. Isso é o princípio da identidade. Um cavalo é um cavalo. Logo, princípio da não contradição. Um cavalo não é um cachorro. Tá? Então, você tem princípio da identidade quando as coisas são iguais. Princípio de não contradição. Uma coisa não pode ser diferente dela mesma. O cachorro não pode ser igual ao cavalo. Tá? Então, você vai construindo, né, uma espécie de mundo lógico, né, que é um mundo de pensamento formal, aonde você é capaz de chegar nessas coisas. Tá? Eu dei uma puladinha aqui de uma coisa que é importante, né? Quer dizer, ele vai discutir, num certo sentido, quer dizer, o que, que são as coisas também, né? É uma parte que não vai dar para a gente aprofundar muito, mas ele tem uma filosofia da natureza, onde, num certo sentido, ele vai definir o que, que é o ser, que vai ser um conceito muito importante para o desenvolvimento da história da filosofia, né? O que, que é o ser, o que, que é a essência de alguma coisa, né? E aí, quer dizer, ele vai dizer do ser, né? Muitas daquelas coisas que, no fundo, o Platão dizia da própria ideia, né? Quer dizer, que o ser ele não é dependente de outro, ele é autônomo, ele é determinado, ele não é abstrato, então o ser tem que ser o ser de alguma coisa, tem que ser o ser do cachorro, tem que ser o ser do gato, né? Ele é unitário, só existe um ser, quer dizer, todos os cachorros têm a cachorridade deles, né? E ele existe no mundo, quer dizer, ele é em ato, né? E aí, como que o ser se junta, né, com as coisas? Né? Justamente porque existe uma forma, que é uma espécie de ideia, só que é uma ideia que está na coisa, né? E a matéria, né? Que é o substrato aonde a forma é aplicada. E existe um terceiro, que ele chama de sínulo, que é a matéria e a forma juntas. Tá? Então, o que, que acontece? A forma, para o Aristóteles, é alguma coisa que é imanente à matéria. Essa palavra imanente quer dizer que está dentro. Tá? Então, a forma do cavalo está dentro do cavalo, a forma do homem está dentro do homem, diferentemente do que pensava o Platão, de que tinha que ter um outro mundo para a gente pensar essas coisas todas. Tá bom?
Pessoal, por Aristóteles a gente vai parando por aqui.